ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só rodado. O áudio que tu acabou de ouvir no início desse conteúdo aqui é de Alberto Dualib, presidente do Corinthians em um dos anos mais nefastos do futebol brasileiro. 2005, quando a máfia do apito mudou os jogos e fez com que o Internacional perdesse o seu tetracampeonato. O título que ficou do Corinthians é para Muricy Ramalho, Rafael Sobis, Fernandão, Tinga e diversos outros nomes importantíssimos da história colorada. Aliás, neste conteúdo eu quero começar a campanha junto contigo. Tá na hora de o Internacional reivindicar esse título para a CBF. Mas Ener Valencia dá adeus à seleção equatoriana e começa a sua despedida no futebol. Bruno Gomes é o novo reforço do Internacional para o meio-campo a partir de outubro. E eu tenho alguns bastidores para a gente falar a respeito desse jogador. Então, tu sabe, vamos falar sobre tudo isso? Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu tem nos conteúdos aqui do canal, tá? Olha só que vista maravilhosa, cara, que absurdo que é a Vila do Farol. Cara, é um hotel posada com um estilo totalmente mediterrâneo aqui em Bombinhas, em Santa Catarina. Quero mandar um abraço para o Guilherme e para toda a equipe que nos recebeu muito bem aqui nesse final de semana. A gente trouxe chuva e o tempo nublado, né? O famoso pé frio, né, cara? Mas não há de ser nada. A gente vai voltar num dia de calor, num dia de sol, é óbvio, tá? Então, se tu quiser curtir muito aqui o litoral catarinense, pode vir para Bombinhas e ficar na Vila do Farol, beleza? Mas eu quero falar com você sobre algumas questões importantes. A primeira delas é Ener Valencia. Ele faz uma coletiva agora pela seleção do Equador, dizendo que o jogo contra a Argentina nas eliminatórias agora dessa data FIFA vai ser a sua despedida em jogos, claro, de eliminatórias na seleção equatoriana. Isso começa a levar o jogador, atacante no Inter hoje, para uma despedida do futebol. Ele já tem, claro, né, uma idade bem avançada, tá chegando Copa do Mundo, vai se despedir a partir da Copa do Mundo, da seleção equatoriana, e também pensa em deixar o futebol jogando por o time, o Emelec, o time que o projetou para o futebol. A ideia dele, inclusive, é fazer o seu contrato com o Internacional até o meio de 2026, depois de 2026 voltar ao Emelec e aí encerrar a sua carreira no futebol. Ele que é um dos principais nomes da história do Equador, né? Jogou Copa do Mundo, fez muitos gols em Copa do Mundo, é um dos maiores artilheiros, inclusive, do seu país, mas já deixou muito claro, né, que está começando já a pendurar as chuteiras. Aqui ele não vive um bom momento, ele tem um retrospecto muito ruim, né? Não faz gol desde abril, na vitória que o Inter teve sobre o Cruzeiro. Isso era a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Foi naquela rodada que o Inter acabou sendo líder, lembra? O Inter empata com o Flamengo no Maracanã e depois vence o Cruzeiro dentro do estádio Beira-Rio. E aí, desde ali, então, ele não faz gols com a camisa colorada. O lado ruim, ok, mas tem o lado bom, que é o Bruno Gomes, tá? Que está se recuperando a cada dia e a cada semana vai ampliando o seu trabalho de recuperação da lesão no ligamento cruzado do joelho e deve estar à disposição do Roger agora em outubro, ou contra o Corinthians ou contra o Botafogo. São 2 jogos que o Inter faz em sequência dentro do estádio Beira-Rio no próximo mês. E aí aqui é um reforço para o meio-campo. Porque o Bruno, por mais que tenha sido um lateral direito muito, mas muito assertivo, sendo destaque das partidas por muitas vezes,
ele vai brigar por uma vaga no meio-campo. E aí aqui entra lá atrás o conteúdo que a gente fez ali sobre o novo Inter. O quanto o Inter precisa de um jogador pelo lado direito também, que saiba não só marcar, mas fazer também a chegada à frente naquela linha de 3, no 1-3-2. Gravei sobre isso no conteúdo aqui desses últimos dias, eu acho que foi na sexta-feira, que o Internacional botaria o Thiago Maia de primeiro, depois o Tabata e outros 2 aqui pelo lado. Neste momento é o Carboneiro e do outro lado o Alan Rodrigues. Então tem possibilidades aí o técnico Roger Machado a partir da volta do Bruno Gomes. Tem sido divulgado diversas vezes, né, pelo Internacional, os trabalhos que ele já vem fazendo, trabalhos com bola, trabalhos de corrida e tudo mais. Mas eu quero fazer o seguinte, cara. Eu quero lançar com vocês uma campanha aqui, tá? Porque a gente tem que ir para as redes sociais, a gente tem que fazer uma pressão tremenda junto à CBF para que o ano de 2005 seja o Internacional reconhecido como o grande campeão brasileiro. Naquele ano, houve a máfia do apito. E para a galera que não está acostumada, não sabe o que é isso, a galera mais nova, é o seguinte: o Internacional era líder do Campeonato Brasileiro, dormiu e acordou fora da primeira colocação, por conta de que a entidade máxima do futebol foi lá e anulou 11 partidas. Esses 11 jogos, eles foram, vamos dizer assim, remanejados, né, pela CBF. E aí os 11 jogos anulados deram pontos a mais para o Corinthians. E a partir disso, o Corinthians acabou então na liderança do Campeonato Brasileiro e depois ainda campeão. Sem contar o Márcio Rezende Freitas, né? Porque depois teve um jogo entre Inter e Corinthians, ele não dá um pênalti no Tinga, aquilo, o resto é história. Ou seja, o Inter, ele tem de fazer, cara, o que o Sport já fez, o que o Flamengo já fez, o que outros clubes já fizeram no futebol brasileiro em relação aos títulos brasileiros. E tem que sim pegar e pedir junto à CBF que esse título de 2005 seja para o Internacional. Quer botar 2 campeões, o Corinthians e o Internacional, beleza, não tem problema nenhum. Só que assim, ó, esse título, sem contar o seguinte, né? Do jogo atrasado, do jogo que foi adiado, o Inter tinha vencido o Curitiba e venceu de novo. Depois, lá na frente, o Inter não conseguiu ganhar do Curitiba, poderia ter, inclusive, ainda, mesmo com a manipulação de resultados, né, e com os jogos atrasados refeitos, poderia ter sido campeão, sim. Mas eu lembro direitinho, né, acaba o jogo e o Muricy faz todos os jogadores subirem para dar uma volta olímpica, porque eles eram os campeões de fato e de direito, né? Foi um troço nefasto aí para o nosso futebol. A gente sabe, né, o quanto é o bastidor, né? Tem esses malabarismos aí. Fica a dica para vocês aí que são pessoal que está comigo aqui todo dia, colorados, e ainda, né, pessoal da diretoria do Internacional. Tá na hora. Vamos recapitular rapidinho. Foram 11 jogos apitados pelo Edilson Pereira de Carvalho, né? Que teve os resultados manipulados a partir de apostadores e tudo mais. Depois o Corinthians beneficiado. Depois a repetição das partidas redesenhou a tabela, né? Vale destacar isso. E ainda o Inter, que estava na posição de conquistar o título, terminou então em vice, né? Ou em segundo atrás do Corinthians. Se tu chegou até aqui, eu quero saber de ti, o que tu acha? Temos que fazer essa campanha mesmo ou deixar passar? Tem um monte aí agora de documentário rolando, né, sobre a máfia do apito, entrevistas e tudo mais. Vale a pena sim a gente ir atrás. Tu concorda comigo? Bota nos comentários e vamos lá, pra cima deles, redes sociais direto, para que a gente seja, 4 vezes campeão brasileiro. Um forte abraço. Tchau.